Pode sim. Então tá bom. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, professora Potira Terena. Eu quero dizer que é uma alegria, uma grande satisfação poder fazer essa conversa, poder estar aqui. E dizer também que, na verdade, eu estou aqui como mais um dos meus estudantes. Estou aqui para aprender. Que esse espaço ele é seu e que estamos todos aqui para crescer, né, para aprender um pouco mais. E eu que já estou aqui ansioso justamente para aprender um pouquinho mais, queria já passar a palavra para você, pedir para você se apresentar também para os meus alunos, para os colegas também que estão aqui presentes. Fique à vontade. Certo. Vou dar uma saudação de boa tarde na minha língua, Runati Koaxé, que é boa tarde, né? E é um prazer, né, de estar com vocês também, que eu também sou professora da rede. E eu repasso também, quando eu estou atuando também em sala de aula com os alunos de qualquer idade, eu repasso um pouco da cultura e tento adaptar de uma forma que eles entendam, para que eles, os nossos estudantes, não pensem que não tem indígena aqui na nossa cidade de Brasília, onde moramos, porque às vezes quando eu passei por isso, quando eu estava na escola, minhas professoras falavam assim, parecia que estava muito distante de mim, muito longe, e eu lá na escola, sendo uma indígena, e ela falando lá longe, né? E não para a gente entender também, né? O que, que é a cultura, porque o Brasil parece que tem vários Brasil dentro do nosso Brasil, porque quando se fala de povo, muitas vezes pensa que o povo brasileiro, a gente sabe que é um só, mas dentro desse povo brasileiro existe outros grupos, né, que são ditos as minorias, né? Nós somos chamados de minoria, nós indígenas. E sendo que a gente no Brasil já foi uma grande maioria, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu, toda a exploração que teve, que houve, para que a gente pudesse chegar aqui e estar contando a história dos nossos ancestrais originários, né, dessa terra. Então, assim, a cultura, a gente também tem os elementos da cultura, que a gente fala não índia, a gente sempre fala não indígena, não índia, mas a gente também tem a nossa própria cultura, que a gente é ensinado a participar dela desde pequeno. Então, a gente não esquece, né, a questão da língua, a questão dos elementos culturais da dança, das vestimentas que a gente utiliza muitas vezes para a gente, né, ou para a gente festejar, ou até mesmo quando a gente está de luto. Existem pinturas diferenciadas, né, de cada etnia, às vezes podem ter semelhança. Também existe o grafismo que a gente fala, né, grafismo indígena, que muitas pessoas falam tatuagem, só que nós chamamos de grafismo, que a tatuagem é diferente, utiliza outro tipo de material, outro tipo de pintura, mas nós utilizamos grafismo porque é tirado da natureza, do genipapo, da fruta, que serve tanto para se alimentar como para pintar. Serve também até para pintar os cabelos, quando a gente quer dar falando um pouco da beleza, né, que a gente usa, que todo mundo pergunta, porque uma pele tão bonita. Eu não sei se é porque nós também passamos muito urucum no rosto, talvez seja isso também um dos segredos da beleza. Nossa, e a pintura, que a gente usa o grafismo quando a gente está nos nossos movimentos, nas nossas festividades, né? É pintado e existe a pintura feminina e masculina, assim como também existe a pintura para quem é solteiro, para quem é casado também, existe assim as diferenciações. A gente também assim, eu vejo que na nossa cultura, que eu também faço parte dela, não só da indígena, fala também muito dos contos da Disney, mas nós também indígenas temos muitos contos. Eu acho que as crianças, que eu já dei aula para as crianças menores, elas sempre na hora de contar a história, elas sempre falavam, ela chama a gente de tia, né? E fala, tia, conta uma história da Disney, da Branca de Neve. Era assim. E aí eu tentava contar as histórias indígenas, porque as histórias também indígenas faz parte, é a nossa cultura. Embora muita gente não conheça, mas a gente tem muitos contos, assim, a gente não fala contos de fada, né?
que as outras pessoas falam contos de fada, mas a gente tem os nossos contos, os nossos mitos também, né? E é engraçado quando a gente está na escola tentando ensinar isso para o aluno, seja de qualquer idade, porque alguns têm até conhecimento, mas eles têm um conhecimento daquelas imagens do livro de história, que até hoje retrata o indígena como um ser pacífico, abaixado. Aí, assim, a gente também, indígena, a gente sempre, né, quando a gente sempre fala desse livro, a gente sempre tem, a memória da gente, a gente tem sempre na nossa memória essa imagem de por que a gente está ali sendo um serviçal, porque a gente se vê ali naquela imagem representada como um serviçal, parecendo que a gente não lutou, que a gente não contribuiu para que a escravidão fosse abolida. Por que a gente contribuiu? Porque também houve escravidão para nós. Aí as pessoas falam que, assim, eu sei que, né, os povos negros também sofreu muito, até porque esse não era um território deles, então eles tiveram que aprender tudo do território também, né, do Brasil. Só que a gente também lutou também para isso, né? Assim, não é que foi tudo fantasioso igual fala, aí não coloca que o índio foi escravizado, mas foi também, né? Foi uma resistência muito grande. A gente sabe que algumas etnias foram extintas. Hoje, assim, as etnias que estavam ditas como extintas, tem umas que toda pessoa deixa seus antepassados. Então, a pessoa, a partir do momento que tem conhecimento, ela retoma aquilo ali. Por isso que hoje as terras, quando a gente fala que as terras que não foram homologadas, não foram entregues aos indígenas, a gente chama de retomada. Por quê? Porque é uma retomada daquilo que era seu, dos seus povos, e a pessoa está lutando para que ela seja, né, seja retomada e seja dela, novamente, daquele povo. Então, é um embate muito grande. Quem quiser Ah, fazer pergunta também pode, viu? sim. Inclusive, uma das atividades que eu passei essa semana foi fazer pergunta aqui, para estimular eles. Eu acho que eles estão curiosos, sim, em perguntar. Mas eu queria te falar que eu tenho recebido deles algumas respostas, uns retornos, assim, nas atividades, nas conversas, muito interessantes nesse sentido, né? Muitos dizendo, assim, que mudaram a opinião que tinham em relação aos povos originários do Brasil, aos povos indígenas, muitos se reconhecendo, né, como indígenas, falando que, minha avó era indígena, se percebendo, né? E eu tenho buscado já há alguns anos, quando a gente vai estudar a história do Brasil, não estudar no ponto de vista do português, mas estudar no ponto de vista do indígena e também do africano, né? Como é que foi para esse indígena, esse europeu chegando aqui do nada, né? Aquele cara doente descendo na praia dele ali invadindo o território, né? Não respeitando muitas vezes. Eu tenho tentado fazer um resgate. Eu acho que essa nossa conversa é justamente isso, assim. Algo que surgiu de uma curiosidade dos alunos, inclusive, mas é essa tentativa de mostrar que a gente tem uma cultura muito rica e a gente precisa valorizar e conhecer. Verdade, professor. Eu acredito que todas as lives, ou as aulas que eu tenho participado, interagido também com outras regionais de ensino, que não só daqui de Ceilândia, de Brasília, os alunos, eu tenho visto que os professores têm se empenhado muito, e os professores de todos os níveis, né, têm falado, tirando aquela perspectiva que nós, né, aprendemos também, que eu falo que eu também estudei uma parte aqui, que sempre contou a história da perspectiva do branco, do invasor, e nunca assim fez referência de contar a perspectiva dos outros povos, do negro, do indígena. Mas hoje a gente vê que isso, assim, a gente está rompendo com aquilo que domina, assim, ainda domina um pouco de resistência no nosso país, da não aceitação, e é muito bom quando os alunos também falam, eles se veem também, porque a avó era uma indígena, é muito bom, porque a avó é uma coisa muito próxima, né? Assim, é uma proximidade muito grande, e a gente aprende muito também com as nossas vós, porque eu nasci, mas quando a minha avó ainda era viva, ficou viva até 2 anos atrás, então a gente aprende muito a gente respeita muito nossos anciões, que a gente fala ancião, e tem um respeito a gente assim, e eu vejo assim, eu sempre vi assim, muitas das colegas
né, que eu tive, que passei, sempre eu via que quando a pessoa envelhecia na casa dela, a primeira preocupação que muitas tinham, infelizmente, era de procurar um asilo e falar assim, não, mas vai ser um asilo que é de luxo. E eu não entendia muito bem. Depois que eu falei assim, nossa, e nós, povos indígenas, nunca em nenhum momento passa na nossa cabeça de colocar os nossos idosos, e seja lá em qualquer lugar que for confinado. É uma responsabilidade de todo mundo, nossa, da família. Né? Assim, são coisas assim que a gente se depara, que a gente faz, que tem diferença. É igual as crianças, assim, não existia creche, né? Ainda não tem creche em aldeia. Para falar, eu vou deixar essa criança lá, porque todo mundo que está ali é responsável por elas, fica de olho, observando. Então, são coisas bem diferentes quando a gente está aqui numa cidade, quando está em Brasília, né, que é a capital do país. Então, a gente vê muita diferença ainda, né? Sim, é questão até mesmo alimentar. Eu digo que eu engordei aqui, ainda mais nessa pandemia. E sempre que minhas tias falam comigo, né, porque a gente tem um grupo da família do WhatsApp, porque indígena também tem celular e pode ter celular, então, elas sempre me dão bronca que eu estou comendo errado, que eu estou comendo. Porque são coisas que a gente até então não comia. E às vezes eu penso de comer realmente. Tudo que é saudável, porque faz bem para a mente e para o corpo. Só que é difícil quando a gente acostuma, né? Eu acho que é bem Ah, sim. difícil, né? Eu acho que a meninada aqui vai ter bastante curiosidade em relação à parte da religiosidade também, se você puder falar um pouco. Ah, sim. Eu perguntei para eles, o que vocês querem estudar? Aí, juntos ali, a gente escolheu estudar sobre cultura indígena voltado para essa parte da religiosidade. E a gente tem feito trabalhos aí nesse bimestre sobre isso, eu acho que eles vão ter bastante curiosidade. Sim, a religiosidade, porque muita gente acha que nós não acreditamos em Deus, mas hoje em dia, né, devido às missões que fazem, que vão sempre também à aldeia, que vai, tem muitos que escolhem, tem outra escolha, né, de seguir, porque são livres também, né? Não é porque você é uma etnia que você vai seguir tudo dos preceitos dela. Você segue também hoje em dia, se quiser, né? Porque eu fui evangelizada por missionários, Sim. mas da presbiteriana, mas eu digo que é uma coisa assim bem difícil. Eu assim, era quase na fase da adolescência. Eu digo que é difícil por quê? Porque tem coisas que é passada para a gente que eu até hoje acredito muito ferrenhamente e não tem ninguém que tira da minha cabeça que aquilo é errado, que eu não acho que é errado. Porque o que é o certo, então, das religiões? Não existe assim uma coisa de dizer assim, esse é o certo, esse aqui está com um timbre, um certificado que está com a assinatura de Jesus. Então, assim, então eu acredito em muitas coisas que me falam, assim, principalmente na parte de remédio, medicina. Não é que eu sou descrente contra a medicina, não, eu sei, só a favor, mas a medicina também se utiliza desses elementos que a gente trouxe da natureza, que o indígena tinha conhecimento, tem conhecimento de raiz, para que funciona, para que serve. Então, alguns medicamentos também é usado. Assim, e a gente tem que valorizar isso. E aí tem, né, em alguns lugares, né, tem o xamã, né, que o xamã é aquele responsável pela espiritualidade. E tem coisa que ele fala que é certíssimo. Eu sei que as pessoas vão dizer assim, nossa, que absurdo. Mas tem coisa que eles falam para a gente, que assim, é segredo, né? Assim, é uma coisa muito particular, que a gente não vai sair divulgando como é que funciona, como começa, mas tem coisas que eles falam que é a verdade, que acontece. Aí, às vezes, eu até fico assim, impressionada, e aí, assim, aí eu já fui do louvor da igreja, e era assim, uma coisa assim, e aí eu queria ir com esses brincos, né? Com os brincos. Que eu achava que os brincos, que se tem igreja que fala que você tem que ter tipo uma conduta de vestimenta. Aí eu achava que eu indo com esse cordão, eles se incomodavam mais do que eu, porque eles falavam assim que não era certo, porque Deus gostava de simplicidade. Aí, sabe, tentava incutir as coisas na minha cabeça e foi bem difícil, viu? Porque
era um embate muito grande, porque eu acredito em Deus e acredito em toda a espiritualidade. Mas eu acho assim, que a gente tem que respeitar os nossos valores, porque é, eles ficam, porque assim, as missões geralmente, vários territórios, fica querendo iludir, falar que aquilo deles que é o certo, mas a gente sabe o que é o certo e o que é errado para nós. Entendeu? É por isso que tem hoje em dia um embate muito grande que muitas aldeias nem estão querendo aceitar os missionários. Eu sei que eles fazem um papel muito importante, mas eu sempre falo quando eles pedem assim, porque eu queria visitar a aldeia e tal, aí eu sempre falo, desde que vá e não vá para querer levar a pessoa para o outro lado, ficar colocando coisa na cabeça, não é certo, porque ainda tem indígena que não tem muito estudo, mas ele tem um saber notório, o saber dele vai muito além dessas missões e dessas religiões. Então, se a gente pede um conselho para o xamã ou para o pajé, que é responsável pelas raízes, ele dá, a gente acredita, porque ele tem um conhecimento, além de ter um conhecimento de vida, ele foi escolhido ali por Deus, porque não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe eles lá e coloca. Então, eu acredito ainda em muitas coisas. Eu sei que a igreja, mas a igreja sabe que eu sou assim, sabe que eu estou falando que eu acredito. E eu acredito e sigo, né? Ah, sim. Eu fiz parte muito tempo também. Eu tocava guitarra na igreja. E aí eu comprei uma guitarra meio diferente, assim, o pessoal pegava no meu pé também. Não sei mais ou menos como que é. Então, Vamos ver se a meninada tem pergunta aqui? pode, Pessoal, elas podem perguntar. beleza. Vocês que estão aí participando, fiquem à vontade para ligar o microfone e fazer alguma pergunta. Se quiser escrever no chat também, pode escrever que eu leio aqui. Vamos abrir esse espaço agora para vocês aproveitarem a presença aqui da professora Putira e perguntarem o que vocês quiserem. Vocês aí, galera. Opa, já tem uma aqui no chat da Clarice. Deixa eu só chegar para cá, porque o meu celular está na frente. Aqui. Sabemos que os povos indígenas não vivem apenas em suas aldeias, tendo a liberdade de visitar e morar e etc., a cidade, digamos assim. Como é essa transição? De quando você está nos diferentes lugares, algum tipo de costume religioso que deve ser feito quando não está na aldeia ou lugar considerado mais sagrado? Como acontece com algumas mulheres muçulmanas, tendo que usar o hijab a respeito da própria religião? Opa, pergunta aí Eu, da Clarice. então, quando a gente está fora, a gente assim, porque não dá para a gente, é uma coisa que a gente indígena sempre fala. Nós, em primeiro lugar, nós somos indígenas em qualquer lugar do mundo, porque antes das cidades existirem, elas eram uma grande aldeia. E nós, indígenas, não temos culpa de toda a história, de toda a trajetória que aconteceu, claro. Teve que vir o progresso e a cidade, mas a gente sabe como que veio o progresso, como eles chegaram à cidade. Não foi pacificamente, né? E a gente sabe disso. É, eu, assim, antigamente, assim, eu usava, sempre porque nós indígenas, a gente gosta de usar alguns elementos que nos caracterizam, da nossa... Porque nos caracteriza, a gente acha que a gente tem um brinco, sai sem um brinco. É claro que eu tenho outros brincos, né, que o pessoal chama de ouro, eu tenho, mas eu acho que esses é o que mais me deixa bonita, é o que mais eu gosto. E às vezes eu uso a tiara, mas assim, não uso a todo momento, porque tem alguns lugares que não é permitido, por incrível que pareça. Sim. Uma vez eu estava em um local dando aula, aí eu fui com brinco. Aí uma coordenadora, né, que não é coordenadora da Secretaria de Educação, que era uma escola que tem convênio, conveniada, né, que nós chamamos, ela se incomodou. E ela, assim, uma pessoa negra que usava turbante, se incomodou com a presença do meu elemento cultural que me caracteriza. Então, eu, assim, não é que eu bati boca, eu expliquei para ela, eu falei que assim como eu respeitava o que ela usava, ela tinha que respeitar o que eu uso, né? E foi bem difícil, ela queria que eu tirasse e eu não tirei. Aí ela me fez assinar um livro de advertência, Nossa, normal.
Normal, assinei, porque não ia dar nada para mim, porque se pegasse o livro lá e falasse que eu estava descumprido, porque não tem nenhuma regra, eu sempre falo. Eu falei até para o Samuel, uma vez, que o Samuel estava também no dia da Marcha das Mulheres, a gente se encontrou, eu falei que não tem nada na Secretaria de Educação que fale que eu não possa usar isso, porque isso não é lei, isso não é regra. É muito pelo contrário, a Constituição garante que a gente pode usar. É claro que a gente não vai usar aqueles adornos que chamam bastante atenção para causar espanto, não, mas uma coisa, um brinco comum, a gente usa aqui. Até porque eu sei fazer essas coisas, artesanato. Então eu uso. Nossa, muito Assim, bonito. então, e eu acho que assim como a gente respeita quem seja muçulmano, que usa, porque eu já fui convidada para ir nesse país, onde tem muito muçulmano, aí a primeira coisa que o missionário, lá o pastor, falou para mim, que eu tinha que usar, que eu chamo de lenço, né? Que eu falei de lenço. Ele disse que é porque é forma de respeito. Sim, eu até entendo, né? Porque a gente tem que respeitar os espaços das pessoas e aquilo, os elementos culturais dele. Mesmo que eu não goste, claro, se eu chegar um dia e ir lá, que eu não tenho vontade nenhuma, não porque, né? Porque eu gosto de ser livre, gosto de ter o cabelo como eu tenho, de querer amarrar quando eu quiser, ninguém está mandando em mim. Porque nós, mulheres indígenas também, nós somos mulheres que revolucionamos também, que a gente não quer a pessoa ditando regra para a gente falar, ó, você vai vestir isso, você vai pôr o cocá dessa cor. Não, a gente sabe escolher. Claro que a gente precisa da, da, da figura masculina para resolver muita coisa, né? Claro que sim, né? Porque tem muita coisa que eles sabem resolver. Mas a gente também. Então a gente tem que respeitar os espaços, que é sagrado das pessoas, o que é sagrado para nós, né? Não só assim falar assim que isso não está certo, que está errado, porque na verdade a gente vive num mundo que a gente nem mesmo sabe o que é o certo, o que é o errado mais, né? É. Então, o certo é a gente seguir a conduta que a gente foi criada dentro das normas e da ética. Ah, acho que o respeito ao próximo é a base, né? Com certeza Exatamente. tá certo. Olha, temos mais perguntas aqui. Seguindo aqui a sequência, a Alice, ela perguntou o seguinte, eu queria saber sobre a alimentação nos dias atuais. Por exemplo, tudo mudou desde os tempos passados e eu queria saber se mudou algo na alimentação ou se os indígenas continuam com a mesma alimentação do passado e tudo mais. Porque ela quer conhecer um pouco mais sobre essa questão da alimentação. E o nosso colega aqui, o professor Germano, ele concordou que o fato, a história que você contou foi um absurdo, né? Que ele também acha que não foi absurdo ali o acontecido. Então, na parte da alimentação, é como eu disse, mudou muita coisa, porque, assim, os indígenas, os povos originários, até então não comiam, não comia muita gordura, né? Sal, açúcar. E o que a gente vê mais hoje é o que entrou da cidade, em toda casa. Tem muito alimento rico em açúcar, rico em gordura. Mas existe também a CESAI, o Ministério da Saúde, ele faz trabalho também, e as pessoas, as equipes que estão nos territórios, nas aldeias, também fazem aquele resgate de você comer o que é saudável. Alguns indígenas antigos, que a gente chama eles indígenas raízes, né? Eles seguem a comida, eles não comem salgadinho, não bebem refrigerante, porque isso hoje, infelizmente, parece uma pandemia, tá em todo lugar e tá também nos territórios, infelizmente. Por isso que eu estou falando que eu estou sentindo dificuldade. Talvez se eu tivesse seguido a risca, como minha mãe, as minhas tias, que elas não bebem nada disso, elas têm a saúde assim boa, elas têm 70, 80 anos, mas estão lúcidas, estão com a saúde boa, sem nenhum percentual de gordura no corpo, com a pressão controlada. Porque come bem, nunca, ela não sabe, a minha mãe não sabe que gosto tem um refrigerante, nem que gosto tem um suco de pacote, nem que gosto tem salgadinho, biscoito, porque ela não come isso. Quando ela quer comer biscoito, ela faz com banha. Ela usa Ah, outras coisas, entendeu? Então a comida dela é muito saudável. Eu acho que eu tenho que comer na casa da minha mãe. Aí eu vou.
resgatar a cultura e comer, mas tem sido um problema também, porque os índios têm se tornado obesos, com problema de pressão alta e diabetes, né? Assim. Infelizmente. Poxa, é interessante, interessante. Para mim está sendo muito legal, assim, muito enriquecedor, de verdade. Mas as comidas indígenas tradicionais a gente não come a mandioca. Sim. Então, faz parte da cultura indígena também. O comer, assim, eu sei que vocês não comem talvez tudo que eu já comi, claro que ninguém vai comer, né? Porque quando eu viajava, estava ou em Minas ou em Mato Grosso, a gente come muita coisa de caça, né? Hoje é até proibido um pouco, mas para os povos indígenas ainda é liberado, tem um certo período do ano que é liberado para caça, porque a gente come. E quando eu vejo aquelas capivaras no lago, É. os meus amigos que sabem que eu como, eles falam, ai, Potira, você não quer ir lá e caçar, não? Eu sei que não posso, porque elas estão na área urbana, elas são urbanas. Elas não estão lá no mato para me caçar e comer elas, entendeu? É assim, porque é somente para comer mesmo, não é para fazer outra coisa. Assim como vocês comem carne de boi, de vaca, a gente come outras coisas também, né? Eu acho que acaba dependendo muito também da saúde da floresta, né, ao redor, para esses animais Isso, sobreviverem. Meu pai exatamente. também me conta muita história que ele gostava de caçar quando era mais jovem, quando era criança, para comer mesmo, para se alimentar. E que sumiu, né? Não tem mais, assim, os animais Não que ele tem, gostava de caçar. verdade. Tem muitos que estão entrando em extinção, né? Mas assim, quando o indígena caça, ele aproveita tudo. Tudo tem aproveitamento, que se tem coisas que você faz para fazer um ritual. Então, quem sabe vai fazer tudo, né? Aí muita gente me pergunta também, aonde nas escolas que eu trabalho, se existe algum ritual para casamento, e pior que existe, só que eu nunca fiz e nunca pedi para ninguém fazer, mas é claro que existe algumas coisas, né? Sim. Não é assim que o pessoal pensa que é macumba, mas não é macumba, mas existe sim, né? Só que nessa parte aí eu já não me cabe, eu não mexo, entendeu? Entendi. Mexer com uma coisa sagrada, né? Não é, a gente não sabe, né? Se é bom ou se é ruim. O sagrado é de cada um, é verdade. É, A Maria Camila também fez uma pergunta aqui para você, ó. Ela perguntou assim: em que parte você mais se identifica em relação à cultura indígena? A sua cultura, no caso. em que parte? Em que parte? Isso, talvez ela queira saber assim, aquilo que você mais se identifica dentro da sua própria cultura, né? O que te deixa mais orgulhosa, talvez. São tantas coisas que me deixam. Assim, Uhum. porque tem alguns, assim, tem alguns saberes que você não adquire no livro. Não tem esses saberes tudo de saber de. Porque eu também tenho um filho de 20 anos. Quando eu tive ele, eu acreditava no que minhas duas vó ainda eram vivas. Acreditei muito no que ela falava, o que, que tinha que fazer quando estava grávida, como é que tinha que se comportar, o que, que tinha que comer. Aí essa parte eu segui certinho. E deu certo, e funciona realmente certas coisas. Então, assim, é um saber que vai além do livro. Uhum. E eu acredito muito. Sempre quando assim, preciso que tenha uma pessoa, né, um ancião mais velho, eu sempre recorro e pergunto assim, né? O que, que é bom para a pele. Eu aprendi muito cuidado com assim de pele. Assim, meus vizinhos ontem mesmo para mim poder dar essa aula, eu lavei meu cabelo, passei mel de abelha puro, passei na pele, aí eu saí para colocar o lixo fora, aí um vizinho meu olhou e falou, ixi, que já está toda flecada. É E, porque eu acredito muito que funciona mais do que um renil. Eu acredito, então, e minha pele ficou boa. Bem, pelo menos eu acho, né? Eu cuidando dela. Eu não uso maquiagem, não uso base, porque se eu tiver que usar isso tudo, eu acho que devo tomar metade de uma, porque eu não sei fazer maquiagem. E outra, ah, sim. eu não fui acostumada, mas eu passo um batom de vez em quando. Isso eu faço. Legal, cada um tem a sua vaidade, né? Tá certo.
Eu já vou pegar essa dica aí do mel também na próxima hidratação Isso aqui, eu é vou ver muito como bom. funciona. Legal. Eu queria, se você me permitir, te perguntar em relação à questão de preconceito. Assim, você já contou um pouco sobre o seu adereço e que você foi repreendida. Como é a questão do preconceito? Assim, é difícil se assumir indígena? Ou não? É mais fácil hoje do que talvez foi antes? Como é que é para você essa questão? Olha, esses dias eu estava até conversando, né? Que eu participei de outra live. É porque quando a gente é criança, eu fui criança e adolescente, a gente não tem muito ideia do que o outro fala da gente. Que a gente está tão envolvido com outras coisas que passa pelo ouvido e a gente não escuta. Mas aí eu me retomei uma lembrança que tinha que na minha escola que eu estudei, né? Que sempre falavam assim para mim, porque meu cabelo era cortado mais redondinho e liso, né? Uhum. Não que todo indígena tenha o fenótipo que eu tenho, isso eu vou explicar, porque devido à miscigenação, então a gente sabe que muito foi mudando geneticamente, não preserva aquele fenótipo que você já vê e identifica. Que agora a gente sabe que ser indígena não é só o que está na aparência e nem no sangue, vai muito além. Então, aí sempre na escola eu lembrei esses dias que a professora sempre falava, indiazinha, é da turma tal. Aí eu pensava que não era eu. Aí depois, aí depois de um tempo eu vi, uai, eles chamam sempre indiazinha, cadê essa indiazinha que não aparece? Porque eu não sabia, não tinha ideia. Depois de algum tempo, aí a professora falou que era eu, ela sempre falava, chamava a indiazinha. Aí eu fiquei pensando, então, porque dava para identificar, né? Eu acho que dava para identificar, não sei, dá até hoje. Mas, É. até muitas vezes, quando eu não uso nada, aí as pessoas sempre veem, eu tô normal, eu falo normal assim, não tô com nada que está dizendo que eu sou indígena, mas aí chega uma pessoa do nada e fala, oi, nossa, como você parece o povo não sei qual. Aí eu fico assim pensando, é porque ainda dá para me identificar, mas preconceito sempre tem. Porque Ah, uma vez eu tava aprendendo ainda, né? Estava no magistério, que eu sou da última turma do magistério da Celândia, mas foi uma escola maravilhosa. Aí eu fui para estagiar na sala que foi essa diretora até, ela era professora na época que eu estagiei no colégio dela, e ela vai lembrar, ela deve lembrar de mim, né? Aí ela assim, eu fazia tudo para dar aula boa do jeito que ela falava. E ela sempre me dava as notas, eu tirei assim, as notas ruins. E aí a professora minha do estágio ficava preocupada, ela até foi também na escola na época, as duas professoras, porque elas se preocuparam, o que estava de errado, porque eu tirava nota boa na escola, era boa, apresentava, mas para essa pessoa eu não estava boa. Aí é assim, eu não, no primeiro momento eu não vi como preconceito. Mas depois, quando eu fui trabalhar na escola dela e ela estava diretora, que ela era professora, ela estava diretora dessa vez, aí ela me devolveu. Ela não me quis na escola dela. Aí ela realmente falou que não gostava do meu jeito, falou na minha cara, na sala dela, falou que não gostava do meu jeito de ser, porque ela disse que eu era muito sorridente, que eu não era séria, que eu tinha que ser uma professora séria, compromissada. E porque os alunos, quando eu estou na escola, eles gostam de mim, eu não tenho culpa. Então, eu acho que ela se sentiu assim, porque ela é uma pessoa de muitos anos da escola, talvez ela se sentiu que aquilo ali era o território dela. E ela me devolveu lá para a regional e a regional. Depois, aí a regional ficou até assim um pouco sem entender, mas no mesmo dia eu fui para a escola, eles receberam, aí você sabe que as notícias dos professores espalham, e falou, foi você, foi a professora devolvida, que a professora não foi com sua cara. Assim, são coisas assim que a gente pensa que não acontece no nosso dia a dia de secretaria de educação, mas acontece, né? uhum. Aí eu falei para ela que eu encontrei ela depois nos cursos de formação, ela não fala comigo, né? Assim, eu não posso obrigar também, mas eu tenho ética, né? Estou só falando aqui o que foi feito.
mas que para mim, para mim, eu vivo normal, sabe por quê? Porque eu sou indígena, a gente vai para qualquer lugar, eu já estou acostumada. Se eu estou fora do meu território, esse daqui de Brasília, para mim, é o de menos. Eu consigo suportar e superar tudo, porque a minha vida foi feita de superação. É claro, tive muita dificuldade de aprendizado, né? De fala, né? Tive algumas aulas com fonoaudiólogo, vou dizer assim, que a gente se supera naquilo que a gente acha que não tem jeito, a gente se supera sim. Por isso que eu acredito muito no. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa conduta, ela é uma excelente profissional, mas como pessoa, talvez foi por causa de mim, ela se incomodou, porque ela, igual ela falou, que eu era muito sorridente, então ela não queria uma professora sorridente na escola dela, queria uma pessoa séria e compromissada, mas eu falei uma vez, ela sabe que eu falei essa fala para ela lá na EAP, que ela estava no curso de formação a respeito da cultura negra e africana, e eu falei que as pessoas que tentaram me apagar só me ajudaram. Me Uhum. ajudaram a não ser como elas, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito. Eu sei que todo mundo fala, tem preconceito. Eu fui criada em uma família que a gente não tem preconceito de cor, de raça, de opção sexual, porque isso não é assim, a gente não tem que ver o outro do jeito que a gente quer que ele seja para a gente, porque ele já nasceu, ele é aquilo que ele é, e aquilo que ele escolher ser. Quem sou eu, Potira, para falar o que o outro tem que ser, o que o outro tem que vestir? Agora, se pedir uma dica de beleza ou de roupa, aí tudo bem. Geralmente, as pessoas falam que as minhas roupas são, assim, né, curtas, mas elas não são curtas, são normais. É porque o povo hoje se incomoda com tudo, entendeu? É igual eu vi a saia das bombeiras, eu recebi um monte de mensagem da minha família, porque eu acho que as bombeiras foi lá no curso de formação e foram impedidas. Aí o pessoal falou Ah, assim para mim, aí recebi as mensagens falando, tá vendo aí, Potira? Aí a saia do tamanho da sua. Eu falei, e aí, é uma saia normal, que não é uma saia curta, né? Porque a gente sabe se portar. Talvez é porque a pessoa já tem alguma coisa contra a gente, aí já revela outros tipos de preconceito, né? Preconceito por ser mulher, preconceito por ser indígena. Aí eu até falei assim, será que se eu fosse um homem indígena, essa diretora tinha me devolvido? hum, Será? Eu fiquei muitas vezes imaginando, por que ela é mulher e ela é contra a mulher? Aí eu ficava imaginando na minha cabeça, fiquei me imaginando isso muitas vezes. Aí sempre quando tem vaga na escola dela, bem, quem conhecia lá na regional, né, que agora mudou tudo, mas ainda conheço as pessoas, sabe que a gente teve essa briga, que foi uma briga até que envolveu o sindicato, e aí ele sempre fala, para essa escola você não pode, assim um pouco até constrangedor, você não pode ir como se de quem que a escola fosse dela, né? Assim, entendo. é ruim a gente, né, ter isso, né? Porque eu não fiz nada demais, só porque eu era alegre, só porque eu sou de bem com a vida e feliz. Talvez isso incomode muita gente, né? Eu Ah, acho. é assim que funciona o preconceito, né? Porque eu me aceito como eu sou, não tô nem aí. Se eu não tivesse fenótipo indígena, eu ia me aceitar do mesmo jeito, o cabelo. Eu não ligo, né? Porque a gente tem que se reconhecer e a gente tem que ser o que a gente é, independente do que o outro pense. Ah, eu vejo muito, aproveitando esse gancho que a gente tocou nesse assunto, essa questão com as alunas, né, com as meninas que eu encontro em sala. O que você tem para falar como mulher dessa questão mesmo, essa coisa da aparência, né, de ser cobrado pela aparência? Que dica que você tem aí para as meninas? A dica que eu sempre falo quando uma colega minha fala, nossa, Potira, você engordou, aí eu falo, pois é, eu engordei, mas para os meus povos eu ainda continuo sendo linda, eles ainda falam que eu sou linda, porque a gente indígena, a gente não fica assim muito ligado no corpo, porque senão a gente não fica se olhando minimamente detalhe, falando, ixi, tá uma celulite ali, tá isso, aquilo. É os outros que ficam aí, muito preocupado com a aparência. Nós somos um povo que a gente se preocupa, mas não tanto assim. Eu sempre falo para as meninas que quem gostar da gente vai gostar da gente do jeito que é, porque se ele quiser ser um homem ou quiser uma mulher ideal, então ele faça uma no papel e pode fazer uma fábrica,
porque mulher é cheia de defeito, às vezes a gente vai falar demais. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Aí minhas alunas falam, professora, você é massa, você fala cada coisa engraçada. Eu falo, não, mas é verdade, porque a partir do momento que a gente se aceita, o outro que está te escolhendo e você escolheu vai ter que te aceitar, né? Vai ter que entrar ali no meio tempo, que é difícil o relacionamento, não é fácil. E assim como todo mundo falava para mim quando eu tive meu filho na minha adolescência, né, indo estudando, aí falava, nossa, o que você vai fazer agora? Vai criar ele. Eu falava, vai cuidar, quando ele nascer eu cuido. E ele hoje tem 20 anos, ele, né, estuda também. E assim, não é porque a gente indígena, a gente tem filho muito cedo. Claro que não estou defendendo, é coisa de cultura, mas eu acho que essa parte da cultura também, eu sempre falo, a gente também agora, a gente tem mais recursos para a gente, e também dos profissionais falar sobre a questão de educação sexual nas escolas, seja nos territórios indígenas, que a gente sabe que um deslize que você comete é assim, sem cuidado, pode se tornar mãe ou pegar uma doença hoje em dia, né? A gente sabe disso. É claro que eu não me arrependo, né? Mas claro que você tinha que ter, assim, tudo na vida é planejado, tem planejamento. Mas meu filho tá aí, né? Tá grande e graças a Deus. E eu cuidei dele certo, eu acho, porque ele foi toda a trajetória comigo para a escola, depois para a universidade. Porque era comigo que ele tinha que ficar, não tinha quem ia ficar com ele, então tinha que ser eu, mãe. Mas a gente tem certos cuidados que a gente deve ter também, da gente não se cobrar muito, porque nenhuma mulher é igual a outra, É né? A gente verdade. tem que se aceitar. Então, deixa eu aproveitar esse momento para te desejar um feliz Dia das Mães antecipadamente. Obrigada. E vamos ver se essa galera participa. Olha aí, gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Quem quiser ligar o microfone para falar, liga e fala. Se não, deixa no chat que eu estou de olho também, hein? Eu vi que chegou mais um pessoal aqui depois. Fiquem à vontade para participar. Aproveitem a professora Potira ser uma pessoa assim tão alegre, extrovertida, está aqui disposta a conversar com a gente. Façam perguntas, façam perguntas. Vamos ver, vamos ver. Acho que tem algumas perguntas assim. Perguntou sobre a questão de acesso à escola, né? De educação. Aqui em Brasília tem muitos indígenas que estudam nas escolas. Eles estudam mais na regional do plano. Eles estão na escola. Hoje, né, o governo dá um suporte, porque eles podem ser atendidos na sala de recurso, que antes não podia. Aí, em 2018, eles, né, veio aquela norma ativa, que eu também falei que eles tinham que ser atendidos na sala de recurso, Uhum. porque até para não ter choque, sabe por quê? Porque você sabe que você é indígena, mas os outros colegas lá não sabem nada de você, porque eles sabem muito deles mesmo, mas de nós indígenas sabe pouco. Então, é como forma de respeito. Alguns que precisam passam pela sala de recurso para, né, para dar aquela intermediação, para ter aquele convívio saudável, né? Sim. Mas o É... governo daqui dá suporte, sim, porque eles estão na escola, estão matriculados. Ah, que maravilha. Eu não sei se eu deixei a entender, a gente tem alguns colegas também, se os colegas professores, né, esse espaço também é para eles fazerem perguntas. Pode ler Mas, aí. uhum. Você falou sobre o colégio, né, sobre as crianças e tal. É, Como é que é esse ambiente, né, do colégio, assim, para as crianças no geral? Eu acho que já é um ambiente que traz alguns traumas, traz algumas situações. Para a criança indígena, como é estudar num colégio que é voltado para uma cultura ocidentalizada, né, até mais voltada para a cultura europeia? Como é que foi para você essa Para mim, experiência escolar? para mim, muitas vezes eu me senti que eu não fazia parte desse negócio, mas precisava concluir esse negócio e sair dele. Era a minha vontade. É porque, assim, as meninas. Pois é, pra você ver, eu não fiz muita amizade com as meninas na época. Hoje, né, eu não sei porquê, até aqui, assim, na minha vizinhança, porque elas não me queriam como amiga delas. Então, eu
Aí, assim, mas já os rapazes, os meninos que se dão comigo na época, tem uns que são meus amigos, né? Eu tenho dois que são meus amigos, dois. Desse universo todo eu fiz duas amizades mais sinceras. Porque as mães das outras crianças sempre vinham na minha porta me xingar, Nossa, falar que eu mexia, falar que eu batia, mas eu batia, eu me defendia. Eu batia porque elas queriam me bater e eu não aceitava, então eu ia para cima delas. Então, tudo a culpa na escola, quando eu estudava, vinha tudo para cima de que eu que dava trabalho, que eu não me comportava. Aí até falaram até que eu era especial, assim, né? Uma vez fizeram um teste, eu lembro desse teste, eu acho que eu estava na quarta série, que a gente chama hoje de quinto ano. Aí eu fui para a sala para fazer o teste para ver se eu ia para outra escola que não fosse uma escola regular, né? Que hoje a gente sabe que as nossas escolas é inclusiva, graças a Deus. Então, aí eu fiz o teste, aí eu saí bem no teste, aí eu só via a professora falando, ela não tem nada. Então é coisa dela mesmo, ela é assim porque ela é desse jeito mesmo. Porque eu acho que sempre as pessoas querem que a gente seja igual elas, igual assim. Hoje em dia, a realidade, a gente não vai ter aqueles alunos quietinho, calminho, até devido a muitas coisas da vida, de familiar, né? Eu tive o privilégio que minha mãe ficava em casa e meu pai trabalhava fora. Ele era indígena e trabalhava fora. Porque muitas vezes a pessoa pensa que os indígenas são sustentados pelo governo, que é nós que damos prejuízo no Brasil e temos um cartão corporativo que sai comprando aí um monte de coisa. É tudo suado, a gente trabalha também, a gente exerce outras profissões, por mais que a gente saiba fazer artesanato, porque teve uma época que eu vendia artesanato, vendia muito ali em Brasília, lá nos ministérios, que antigamente os ministérios não eram tão rígidos, não tinha aquelas catracas, então você entrava. Aí eu entrava, vendi muito por ali, pelo Ministério das Relações Exteriores. Aí muita gente até hoje está lembra de mim, alguns funcionários que estão quase se aposentando. aham, Mas aí eu não, eu fazia o meu artesanato, mas eu não deixei de estudar. Eu acho que é igual os meninos que eu já tive que já dei aula lá no 4 daqui da Celândia, no Fundamental 4, que eles são assim, eles fazem grafite muito bonito. Aí eu sempre falo, mas não deixe de estudar, porque eu também sei fazer artesanato, mas nem por isso deixei de estudar. Porque é uma oportunidade quando você estuda, porque você amplia os seus horizontes, você pode dar retorno para a sua família. Nós, no caso, a gente gosta de dar retorno para as comunidades, para a família, é para a família se sentir orgulhosa, né? Assim, da gente, porque várias coisas que precisar, a gente vai saber recorrer, igual. Se a gente precisar fazer um documento, como que a gente faz? Então, tudo isso eu aprendi, né? Fui aprendendo, porque a gente, apesar de tudo, a gente tem direito, mas a gente também precisa lutar por ele. A gente precisa exercer esse direito de ter o direito de sair do papel. É igual a questão da vacina. A vacina aqui no Distrito Federal para os indígenas. Eu fiz uma foto, fiz o post e falei: vacina aos indígenas da cidade, que nós somos a linha de frente da história do Brasil. Mas eu sempre falei, não que eu estava colocando nós indígenas como os melhores, não. É devido a fatos históricos mesmo de questão de genética. Somos povos mais vulneráveis, mais propícios às doenças. A gente não sabe por quê, mas é verdade, porque senão tanto indígena não teria morrido, e uhum. ainda continua, né? Alguns continuam morrendo de Covid. Então, aí eu solicitei a vacina, aí eu sentei, depois tive audiência com o secretário, com as representantes, e eles me ajudaram nessa parte também. Porque se a gente está aqui em Brasília, nossos impostos são recolhidos aqui, o governo do local daqui também tinha que dar uma resposta para a gente. Porque não tinha como a gente voltar lá para os nossos territórios, em plena pandemia, e esperar a vacina lá, né? Você tem que ser atendido dentro das políticas públicas aqui no seu local, onde você está. Então, foi uma luta incansável, mas a gente está vacinado e está conseguindo, graças a Deus. E eu também quero que os professores sejam vacinados. Que
porque as pessoas querem que retome as aulas, mas não entendem o tanto que a gente tem trabalhado, que a gente não dorme direito. Estou falando isso assim, para ver se as pessoas entendem também. É bom ter o contato físico na escola, é ótimo, é uma maravilha. Hoje todo mundo sabe como uma escola faz falta, né? Por vários motivos, de aprendizagem, de convívio, daquela mãe que não tem com quem deixar o filho e ele ficar lá naquele momento, ela Uhum. saber que está tranquilo, porque sempre a gente, professor, nós sempre fomos atacados que a gente não gosta de trabalhar, que a gente não faz mais, a É. gente trabalha. Todas as ferramentas disponíveis a gente tem feito para dar assistência para os alunos, né? Que a gente sabe que da realidade que muitos não têm, internet, e a gente sabe que as internet hoje em dia está oscilando, porque está todo mundo dentro de casa, então todo mundo usando a rede. Então o Brasil também não se preparou para essa pandemia. A gente não sabia que essa pandemia ia durar tanto tempo e a gente agora, eu mesmo, sempre quando me perguntam, eu falo, eu já nem sei quando que ela vai acabar. Eu sei que ela começou, mas não sei no fim, no que vai dar. Mas a gente vai se cuidando e tem se cuidado. E meu filho ri de mim, porque agora veio o Pix, eu pago tudo por esse negócio agora, esse tal de Pix. Aí meu Sim. filho fala bem assim para mim, mãe, você é a única pessoa dessa rua aqui que está cumprindo o isolamento certinho, né? Você não está indo nem na padaria. Porque eu acho assim que eu tenho que me cuidar, que se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar por mim, que eu não sei onde o outro andou e onde o outro está. E até quando me grita que a metro de distância, eu ponho uma máscara de fora falando. E não convido para entrar, não. E pode me chamar de sem educação, mas é cuidado mesmo que a gente tem que ter. É um tempo diferente, né? Esse. Eu acho que as pessoas mais interessadas no retorno às aulas somos nós, professores. É angustiante, né? A gente trabalhar à distância, tanto pela questão do contato mesmo, pela vontade de estar junto, mas principalmente pela questão do aprendizado, né? A sensação que fica é que está ficando alguma coisa pelo caminho. E essa nossa conversa aqui é justamente uma tentativa, né, de trazer algo diferente, de trazer algo mais produtivo, algo que faça mais sentido, né? Bom, professora, eu por mim passava aqui a tarde inteira nesse bate-papo com você. Eu mais uma vez agradeço muito. E assim, a nossa disponibilidade aqui é, na verdade, o seu tempo. A gente está chegando próximo às 3 horas. Para a gente encerrar, talvez, o que você gostaria de falar para a gente, assim? Um recado final, para a gente finalizar. Eu vi que teve uma pergunta que perguntou que quando o ancião morre, se existe algum ritual. Existe. Todas as etnias fazem um. Só Gente, que, só que, Nossa, só que com o Covid não foi possível. Era só de longe mesmo. professora, eu peço perdão. Você Mas pode ler as acredita? perguntas que eu respondo, não sem Não, problema. você acredita que eu não mexi aqui na barra de rolamento do chat e eu não vi as perguntas? A última pergunta que eu vi foi a da Maria Camila. Você me permite fazer as perguntas dos Sim, meninos? com Vamos lá. certeza. A Jennifer perguntou aqui: como é para vocês estarem em grupos de pessoas com costumes diferentes? É assim, a gente tem que se adaptar. Para mim, em muitos momentos, quando eu saía com a igreja para outro estado, para que eles, né, ia fazer missão que eles falam, né, sei lá, Sim. era difícil de você se comportar do jeito que eles querem, tudo certinho, sério. E a gente indígena é alegre, gosta de ser feliz, então tem umas coisas que atrapalham. Nossa, quase que eu deixo as perguntas desse pessoal aqui para você ver. Foi o erro meu de não ter baixado. Ó, a gente tem mais uma aqui da Júlia. Como é a educação? O governo oferece algum suporte? Todos têm acesso à escola? Então, tem a educação escolar indígena, que foi um direito adquirido de muito esforço, muita luta, que tem um movimento que ensina nas escolas indígenas que tem território, ensina a educação que a gente tem, essa secular nossa, e a educação escolar indígena deles, que eles têm o direito de ser alfabetizado na sua língua mãe, na sua língua própria, e a segunda língua o português. Tem suporte, a gente acha que poderia ter mais, né? Sim. Mas assim, são conquistas que vai indo ao longo do tempo.
ainda precisa melhorar, né, nesse Precisa. sentido. Se a nossa agora revelou que precisa investir na educação e ter professores de qualidade, porque não é só oferecer o curso da IAP, porque às vezes as pessoas acham que só o curso da IAP é suficiente. Não, mas olha o custo de vida que a gente está tendo que gastar. Eu tive que aumentar até os megas da minha internet. E assim, tudo é dinheiro, e o salário está do mesmo jeito. Isso aí ninguém pensa por nós. Né? A É, gente precisa se alimentar. Igual eu vi uma vez o governador falando que o ticket era para se alimentar no serviço. Oh, mas o ticket é um valor tão assim exorbitante, tão grande, né? E a gente usa realmente ele e complementa para fazer as nossas compras mesmo. Porque quem é que vai dar? Porque tem alguns lugares que eu já fui que a comida custa R$ 60 o quilo, aqui em Brasília. pois é, aqui em Brasília a gente ainda vive essa situação por ser capital do país, né? Tudo é muito Exatamente, caro. tudo caro. Ó, a Raimunda, nossa colega, ela disse o seguinte, que é tão bom a diversidade cultural no ambiente escolar e que a coordenadora deveria ficar feliz por você estar lá, né? Não incomodada. Ixi, ela ficou feliz quando eu saí e falei que não ia mais ficar na escola dela. Nossa, que Foi coisa. ao contrário. Foi o contrário. Ó, a Vitória Stephanie perguntou o seguinte: quando vocês ficam doentes, vocês usam algumas ervas ou plantas ou recorre direto aos médicos? A A dúvida aí da gente primeiro, Vitória. primeiro a gente usa as plantas. Aí depois que a gente recorre à medicina, a outra medicina que não é a nossa. E é como a gente já tocou nesse assunto também. A gente pensa nos povos indígenas como os povos originários, os povos da floresta, mas os povos indígenas estão vivendo em todos os espaços, né? Então é natural que se você vive como você, por exemplo, aqui em Brasília, você vai procurar um médico também, né? É. Não há nada demais nisso. Deixa me ver aqui. A Isabelle também fez uma pergunta. Quando o ancião. Ah, esse você respondeu, eu não me lembro. Acho que talvez você tocou no assunto e eu não te deixei responder. Quando o ancião falece, ocorre algum tipo de ritual de partida? Tem, sim, quando tem, mas aí, como estão morrendo de Covid, aí não está tendo, só Ah, de longe. Mas existe um ritual de passagem, sim, existe. olha só. A Sabrina, ela me E perguntou. é bem diferente os enterros daqui, que aqui o pessoal Ah, gasta muito dinheiro com o morto, quando ele está morto, né? Vai muita sim. flor cara, e a gente não faz esse tipo de coisa, não, porque as flores que a gente tem que dar em vida, as plantas, porque a gente gosta muito de planta, eu gosto muito de planta, minha família gosta muito de planta, a gente tem conhecimento das plantas, das que é do nosso país, das que vieram de fora. Igual muita gente não sabe que esse capim que cresce e vira um matagal, ele não é do nosso território, ele veio, né, no navio negreiro também. Ele é o chamado capim gordura e ele se adaptou bem aqui. Porque ele não é um capim nosso, porque o nosso é o mais lisinho. Então, eu vou bem a fundo nas questões das plantas quando eu vejo. Assim, Ah, eu gosto das verduras que é nossa, das frutas que é nossa. E a gente sabe que a banana não é nossa, mas se adaptou ao nosso território. Que a nossa terra é tão abençoada que a maioria dos alimentos produzidos aqui dos outros países se adaptou bem aqui. sim. Eu queria insistir um pouquinho mais nesse assunto da pergunta da Isabelle. Você conhece esse ritual de passagem? Você podia contar um pouquinho pra gente? Olha, Confesso que eu fiquei curioso. conheço. Cada cultura tem a sua, tem o seu ritual Claro. de passagem, né? Tem alguns que são, não usa caixão, mas, né, devido ao Covid, que era só enterrado mesmo na rede, que dormia, porque a gente gosta de rede também, então enrolava e fazia aquele canto. Aí alguns rituais duraram 3 dias de luto, para chorar, para fazer o pranto, né? Porque tem a música do pranto de choro. Assim como nasce uma criança também, tem festividade, tudo tem ritual, quando a menina passa a ser, não é mais menina e vai ser mulher, tem uma festividade. Então, tudo tem uma festividade. Igual vocês, de aniversário, de casamento, também existe as nossas. Ah, que legal.
A Sabrina fez uma pergunta bem legal aqui, olha. Sabrina Jennifer, na educação infantil, aprendemos apenas que os índios eram pessoas nuas e que usavam cocá e faziam ela até colocou o barulhinho. Você concorda que na grade curricular deveria vir, desde o começo da vida acadêmica, essa parte que mostra o que realmente são os povos indígenas e que foram muito injustiçados? Pois aprendemos a real história da colonização, de como era o Brasil antes disso. Eu aprendi há pouco a história verdadeira. Olha que legal. Então, tá vendo aí? Isso que ela está falando é porque a gente teve aquela educação que as nossas escolas, elas não são nossas escolas mesmo, porque nós temos um requisito ainda do Brasil colônia de como assim a escola era para eles, ainda é até hoje. O professor na frente, tudo enfileirado, parece que segue uma ordem, tipo um ritual, tem ali aquela coisa de ritual, tudo uma ordem seguindo. E se você for em uma escola na aldeia, você vê que nem sempre as crianças estão enfileiradas numa cadeira. Às vezes elas estão numa roda de conversa. Que essas rodas de conversa que existem hoje já existiam para nós. Porque eu lembro quando eu viajava, não tinha luz ainda, né? Não tinha chegado, então fazia uma fogueira no meio e a gente ficava ao redor e vendo as histórias, contando o que acontecia. Porque, além de tudo, tem povos indígenas que lutou na Guerra do Paraguai. Isso a gente não aprende na escola. A gente aprende com os nossos ancestrais. Porque eles também têm muito a nos ensinar e a contar. Então, assim, eu acho que os cursos de formação deveria ensinar os professores como ele aborda esses assuntos. A, Deveria ter na sua grade uma disciplina. a gente já tem, né, as leis lá da LDB sobre a cultura indígena, africana, mas é muito complicado, porque a gente pega o livro de história, o livro que esses alunos têm acesso, por exemplo, ele é aquela história tradicional zona mesmo, assim, que conta a chegada do português sob a perspectiva europeia, como se fosse assim, um ato de heroísmo, né, enfrentar o oceano, chegar aqui, e acaba sendo uma história que não é brasileira, não é uma Uma história do vez eu escutei de um aluno que o aluno branco da elite lá de Brasília falou para mim que eu estava dando aula no colégio lá. Aí ele falou bem assim para mim: ai, professora, você tinha que se sentir feliz, que só assim você progrediu na sua vida. Nossa. Eu progredi, o menino do ensino médio. Eu progredi em quê? Sendo arrancado todos os territórios, as mulheres sendo violentadas. O que a gente. E sendo que antigamente eu falei para ele: olha, você não sabe da história, não sabe a missa que tu sabe é só essa. Aí eu falei assim, porque foi uma atrocidade muito grande, porque naquele tempo, para você ver que são coisas assim que às vezes a gente não para pensar, mas quantas famílias foi destruída e quantas famílias foram formadas de pessoas que já tinham família e deixou tudo para outra família e não deixou nada para outra família que montou. O Brasil ainda tem muita história oculta para contar. Isso aconteceu. Muita gente de não poder usar o sobrenome da família porque não foi reconhecido como família. Por isso que hoje em dia existe teste de DNA. Infelizmente não era para ter, não. Era para o cara, né, se relacionou, saber que é seu filho, mas devido também a tanta coisa, tem que provar que o filho é da pessoa. Mas quantos filhos foram gerados? Quantas famílias vieram de pessoas desse jeito? E a gente está na nossa sociedade isso. Então a gente não pode repassar isso, esse preconceito, achar que a nossa formação brasileira não foi uma formação perfeita, igual falam. Não. Porque eu acho que nenhum indígena ia querer ser arrancado do território e morar com uma pessoa que não falava a língua dela. É claro que foi acostumando, né? E a história acaba sendo assim, a história de quem venceu, né? De quem tinha grana para escrever os livros e tal. E essa história mais real, mais vivida mesmo pelo povo, a história que a gente chama de história vista de baixo, né? Ela precisa ser resgatada. A gente precisa de um revisionismo, né? E, poxa, a gente está aqui fazendo isso, tendo essa conversa, tendo essa preocupação,
mas eu sei que muitas vezes o vestibular que eles vão fazer, o PAS, o Enem, não vai contar uma história brasileira, né? Vai contar uma história europeia do Brasil. Era o que o meu pai falava para mim, que às vezes nas provas de história, eu ia contar nas minhas perspectivas, eu levava zero. Aí meu pai uma vez falou assim para mim: você já sabe o que é a nossa cultura, você tem que responder o que eles querem na prova. Ele falava assim para mim: é igual tirar a carteira. Depois que você passa, aí você pode fazer o que você quiser. Aí deu certo. Que às vezes contar na nossa perspectiva também não é bom, porque a escola antigamente nem permitia isso. Eu acho que hoje talvez já permite você fazer uma redação, o professor pedir que é a perspectiva que você acha de como foi a história do Brasil e você contar, porque antigamente eles falavam só o livro que estava certo, que era certo. E a questão é o ponto de vista, né? Porque para o europeu ele é o herói que chegou aqui, mas para o indígena ele é um cara doente que desceu do navio com fome, sem saber o que servia para comer. Tem um documentário lá da Netflix que o Ailton Krenak ele fala disso, né? Que os indígenas ficaram séculos socorrendo esses europeus famintos que desembarcavam aqui. Ó, a gente tem aqui eu acredito que seja uma quase última pergunta da Clarice. Tem algum costume feito por pessoas não indígenas que é considerado desrespeitoso aos povos indígenas? Poderia nos dizer os mais comuns para que possamos nos autocorrigirmos? Olha que legal. Olha assim, hoje tem o entendimento dos povos originários, assim, que muitos agora falam que não gostam de ser chamado de índio, e sim pela sua etnia, ou então de povos originários ou povos indígenas. E também a questão do carnaval. É assim, porque muita gente gosta de pular o carnaval enfeitado, né? Só que para a gente, assim, eu não me importo, porque se a pessoa não tem conhecimento, quem sou eu para falar que ela não pode fazer determinada coisa, porque se vende as fantasias aí. Só que a gente sabe que nós não somos fantasia, mas o outro vê a gente como fantasia, problema dele, né? É assim, mas e também muitos falam das pinturas que as professoras faziam na gente mesmo, no dia do índio, né? Eu não gostava, eu tô falando por mim, que eu não gostava quando a professora me pintava, que eu nem sabia qual era o motivo que ela estava me pintando, porque a gente se pinta por algum motivo, Sim. nós indígenas. Se a gente tiver algo. E as pinturas é até diferente, de alegria, de guerra, né? Aí era assim, era uma coisa que elas faziam que só faziam para lembrar, que não tinha sentido. Hoje eu acho que fazem, já tem mais sentido, né? Pelo menos nas escolas que eu já passei de educação infantil, sempre tem mais sentido. E sempre quando eu estou nelas, eu estou participando com os alunos, então eles acham muito legal, eles tiram foto com meus cocá, porque eu tenho os elementos culturais bastante até, da minha cultura, das culturas de outros povos que eu vou ganhando. Então eles gostam de ver e de pegar. Isso também deixa as aulas motivadas, que eles veem, que é uma coisa que eles achavam que está bem longe, lá na floresta, no Amazonas, não, mas está perto da gente. E eu sempre costumo dizer, não tem índio só na floresta, ele está na floresta, no cerrado, no sertão do Cariri, está no litoral, ele está em todos os espaços, inclusive na cidade. Inclusive na cidade. Legal. O professor Germano, meu colega, ele disse que tem uma pergunta. Fique à vontade, professor. A Sabrina Jennifer disse que adorou o seu carisma. O Arthur perguntou que horas a aula acaba. Tá acabando, Arthur, calma aí. A nossa colega, a Thaisa, ela perguntou o seguinte, ela primeiro mandou um boa tarde, aí puxando a pergunta da Sabrina, alguns países da Europa, como a Finlândia, utilizam algumas metodologias baseadas nessa aprendizagem mais prática e afastada do formato da aula tradicional que conhecemos. Você acredita que pela forte presença eurocêntrica, nós não conseguimos aproveitar os pontos fortes da nossa cultura, como esses métodos extremamente proveitosos de ensino e aprendizagem? Ótima pergunta. Então, eu já vi essas escolas do modo prático, mas é porque a nossa ainda, eu acho que quem faz as políticas públicas de educação talvez não se atente para isso, que existe
vários povos, a formação é diferente. Porque assim, hoje a tecnologia chegou nas nossas escolas, mas nem todas têm ela, né? Tem esses elementos. Eu, pelo menos, eu gosto de dar aula, assim, eu não ligo, eu gosto que façam silêncio, mas se conversar baixinho, eu não me incomodo, né? Assim, não sou incomodada igual minhas professoras antigamente fazia, que tinha que ficar em silêncio. Claro que com o silêncio a gente aprende, né? A gente aprende, flui as coisas muito mais rápido. Talvez as famílias também precisam policiar os filhos, porque eu já fui em muitas casas e, assim, meu filho, quando eu estou conversando, ele está aqui em casa. Em nenhum momento ele me interrompeu, porque ele Uhum. já sabe, ele foi criado que eu sou assim. Eu sempre falei para ele que quando ele ia comigo trabalhar, que teve uma diretora dos 65 que deixava eu levar ele para a escola, ela falou, não, se ele não atrapalhar, pode levar. Então ele ficava comigo, não atrapalhava, que eu já falava para ele, ó, a sua mãe vai trabalhar, você não tem que ficar, você ainda é pequeno, você não, né? Aí ele ia comigo, e aí eu sempre falava, quando terminar, não me pergunta quando vai terminar. Quando terminar, é porque acabou. Ele não me pergunta, até hoje, ele tem 20 anos. E até hoje, se ele quer sair com a namorada dele, ele pergunta, mãe, eu posso ir? Porque, assim, é um respaldo que a gente tem que ter. A gente tem que ter o domínio. E olha que todo mundo fala, nossa, é uma mãe nova. E ele me obedece. E eu falo para ele, você não sabe do que sua mãe é capaz. Aí eu fico tipo, brincando com ele, eu falei, eu sou da resistência, viu? Eu ainda sou o remanescente dos originários. Porque, assim, nas escolas, a maioria que eu vejo é que os alunos não têm, assim. As escolas que eu passei faziam muito barulho, então eu sempre peguei as turmas mais agitadas. E era aquelas turmas que já tinham tentado de tudo com eles, de colocar eles enfileirados, eles não ficavam. Só que eu gosto, assim, eu sou uma professora alegre e tal, mas a primeira coisa que eu falo com as famílias eu vou ensinar do meu jeito. Se eu precisar do apoio de vocês, claro que eu vou querer. Mas quem estudou a pedagogia foi eu. Eu falo desse jeito. Eu sou sincera na reunião. Quem estudou a pedagogia foi eu. Se a senhora talvez tenha a pedagogia de ser mãe, eu também tenho a de mãe, mas eu não sou mãe deles, eles são meus alunos. E aí, então, eu tive uma turma muito difícil no CAIC em 2019, 18, não sei, não lembro mais. E eram alunos assim que as pessoas, né? E eles me obedeceram. Elas chegavam, elas admiravam, falavam: por que eles estão em silêncio? Eu falei: porque é a hora de fazer silêncio, eles estão fazendo o dever, a tarefa, e eu passava de mesa em mesa. Geralmente, turma de terceiro ano é lotada de aluno, né? É, Tem muita dificuldade. Mas eu acho também que cabe a nós, professor, estar assim, policiando, porque às vezes a gente quer uma coisa mais prática, mais fácil. Então, é como essas escolas eram antigamente, dos jesuítas. Era mais fácil você amontoar um monte de gente enfileirado e não deixar eles falar e não explicar o porquê daquilo ali. Porque eu tenho certeza que não explicaram para os indígenas como é que era, que aquilo ali estava sendo catequizado, entre aspas, eles estavam sendo adestrados. Então, eu acredito sim que as nossas escolas podem contribuir sim, porque tem muitos alunos com potencial grande, enorme. E por mais que tenha as famílias hoje que as pessoas falam desestruturada, porque a sociedade, os governantes que governam o país é desestruturado. Aí as famílias não vão ser, né? Então, assim, cabe a nós assim, tentar trazer os alunos mais próximos da gente, é igual hoje nessa conversa, nessa live que você fez. Eu tenho certeza que os alunos têm prazer de estar na sua aula. Porque eu já tive professores que eu queria que a aula dele terminasse o mais rápido possível, porque eu não queria nem ver a cara dele. Infelizmente, é isso, porque tem que ter empatia. A sua fala tem que condizir com o seu ensinamento. Eu acho que é isso. Enquanto a gente não aprender que os povos indígenas, a gente gosta de conversar, a gente gosta de explicar para as nossas crianças também, falar, ó, é isso, vai fazer isso. Nenhuma criança indígena anda atrapalhando. Olha que eu amo os movimentos. Meu filho nunca atrapalhou eu estar fazendo artesanato com outras, ou eu estar conversando, nunca, porque ele sabe a hora que a criança tem que saber a hora que a criança vai entrar na conversa. E tem certas conversas que meu filho tem 20 anos que eu não permito que ele participe.
Talvez eu seja rígida, talvez sim, mas é assim que a gente é criado e a gente aprende. Que quando não dá o lugar de fala para a gente não intromete na fala do outro. Ah, lá em casa era assim também. Meu pai estava conversando, eu tinha que ficar calado ou passar calado. Não Ou tinha que se então ir meter, para o não. quarto, ir para algum lugar e sumir da vista deles. Pois é, e pro Arthur ficar esperto também, que a aula acaba quando tiver que acabar, Arthur. Isso, mas não falei tudo, não. É brincadeira. A gente tem uma última pergunta aqui do nosso colega, o professor Germano. Ele disse o seguinte: Potira, gostaria de saber se você tem conhecimento de que muitos indígenas que já fizeram a passagem para o plano espiritual se comunicam atualmente com a gente. Se sim, fale um pouco a respeito. Ixi, professor, isso aí é uma coisa bem complexa. Algumas pessoas dizem que sim, outras que não. É assim, mas assim, a forma de comunicação, talvez, as pessoas pensam que é assim, que a pessoa vai vir fisicamente, aparecer para você. Às vezes a pessoa aparece num sonho e te fala alguma coisa que você está precisando ouvir. Que isso aconteceu comigo essa semana, por incrível que pareça, né? Uma pessoa já faleceu, né? Mas ela falou coisa que eu estava precisando de estruturar uma resposta no que eu queria. E aí eu não sei por que essa pessoa veio no meu sonho e falou aquilo que eu estava precisando de ouvir. Eu, assim, até hoje eu estou impressionada. Isso foi antes de ontem, então tem, assim, 2 dias. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas se ela apareceu é porque ela fez parte da minha vida e ela está dando a resposta que eu quero para mim saber como agir nessa decisão. Foi isso que eu entendi. Porque tem gente que sonha e aí já tem essa pessoa que fala, isso é um fulano que morreu, não é bom. Não é bom, porque a pessoa conviveu com você está revendo ela no seu sonho. Pelo menos eu, para mim, eu penso isso. Mas tem gente que diz que se comunica. Ah, sim. Olha, ele já comentou aqui, ele exatamente, eu já sabia da sua resposta, está agradecido. Ai, ai. Professora, eu vou encerrando aqui a nossa conversa, para não tomar mais o seu tempo também. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua disponibilidade de poder estar aqui conversando com a gente. Eu me coloco também à disposição, se eu puder retribuir de alguma forma, pode me procurar que eu vou ficar muito feliz. E assim, para mim foi muito bom essa conversa, no sentido de poder perguntar, de ampliar os horizontes, né? Enfim, trazer isso para os meus alunos também é algo muito importante para mim. Você tem algum último recado para a gente? Como você gostaria de encerrar a nossa conversa? Olha, eu agradeço pelo convite. É sempre bom a gente falar na perspectiva do indígena e na perspectiva de uma professora que é da Secretaria de Educação. É bom, porque eu já tive dos dois lados, né? Eu conheço a educação indígena e essa educação. Então é bom porque você fala com propriedade, né, daquilo que você viveu, conviveu e você passou na pele, né? E você teve que romper com certos preconceitos, com certos olhares. É isso eu acho que isso eu tiro de letra, eu já estou acostumada, né? Eu sou da resistência mesmo. Cheguei até aqui tem um motivo. E também é assim, quando passar a pandemia, tem uns territórios aqui em Brasília que pode ser visitado em Sobradinho, Recanto dos Encantados, do Júnior Chucuru, tem lá também do Noroeste, né? Que os Santuário. alunos podem, então, o Santuário dos Pajé, que os alunos podem agendar e fazer visita lá, tem atividades interativas, né? A última atividade interativa que eu participei foi em 2019, né? A gente aproveitou, a gente falou das plantas, das ervas medicinais, é muito bom. E também o Memorial dos Povos Indígenas, também é aberto à visitação, tem algumas peças lá que os alunos podem ver como que é a diversidade também dentro das 306 etnias, que era 305 até o ano passado e hoje é 306, porque a etnia do Piauí foi reconhecida, né? Então é bom a gente aprender sempre um pouco, saber por que o memorial não é só aquilo que está por fora, tem outras coisas por dentro, tem elementos de alguns povos indígenas lá e tem atividades que são feitas lá no Dia do Índio que a gente fala do Dia do Indígena. E o porquê dele ter aquele formato, existe aquelas árvores
plantada ao redor que tem a plaquinha de cada etnia. Eu já tirei minha foto lá na minha plaquinha da etnia terena. Mas tem terena, tem Guarani, aí assim vai. Tem as árvores, aquelas árvores lá foram plantadas, né? Porque cada foi a semente que germinou, hoje nós estamos aqui, então nós somos a resistência. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou na campanha da Lei 11.645, vocês ainda vão ver falar muito de mim, porque a gente vai fazer projetos junto com a Secretaria de Educação para a gente incorporar de como a gente abordar os assuntos da questão indígena na sala de aula em todos os níveis de educação. Espero que dê certo, né? Legal. Bom, mais uma vez eu agradeço e eu vou encerrando por aqui, então. Poxa, professora, sem palavras, foi muito legal mesmo. Foi um prazer poder te conhecer quase que pessoalmente e espero que outras conversas ocorram por aí. E quando a gente voltar a retornar ao ensino, quando tiver dito normal, pode convidar a gente que eu ainda levo um outro grupo não tem só eu de indígena aqui que fala. Tem os que conta história, que canta, que faz atividade de pintura, de atividade artística. É só montar um dia que a gente comparece. Então vai rolar com certeza. Vai, com certeza. Então, tchau, professora. Muito obrigado. Tchau para todos. Isso aí. Valeu todo mundo que esteve aqui na nossa conversa. Foi um prazer vocês estarem aqui conosco e eu vou encerrando por aqui. Tchau, gente.